Bom dia, Hilary. Bom dia, Lidiane. Eu estou esperando um pouquinho nossos colegas, tá? Para que a gente possa iniciar a aula. Em qualquer instante a gente já começa, já porque está sendo gravado, tá? Carlos, e nesse momento eu peço para vocês coloquem o nome completo e o número de matrícula de vocês, tá? Pessoal, bom dia, tá? Eu creio que se tem mais alguém que vai vir, né, vai aparecer hoje. A gente tem um assunto hoje interessante. A gente vai falar um pouquinho sobre uma metodologia, tá? Que também pode ser uma metodologia educacional, tá? E que pode nos ensinar a como trabalhar uh, utilizando aspectos da cognição, tá certo? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a etnocenologia. Bom dia a todos, até aqui. Sejam bem-vindos e bem-vindas, tá? O que seria a etnocenologia, tá certo? Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que todos nós, nesse momento, estamos com o coração meio cortado, meio machucado, né? E foi um ano pesado, mais de 600 mil mortos, né? Ontem também tivemos a tragédia que aconteceu com a Marília Mendonça, tá? Mas essa tragédia ela também pode servir de locus cognitivo, tá? Para o que eu vou falar agora, que é a etnocenologia, que é uma metodologia que é utilizada pelo pessoal do teatro, é utilizado pelo pessoal da música e também pode ser utilizado para poder analisar fatos sociológicos, tá? Então, a etnocenologia ela é uma metodologia que estuda a cultura do espetáculo, tá? E essa cultura do espetáculo a gente pode analisar no teatro, a gente pode analisar na televisão, no cinema e também nas redes sociais, tá? Como se constrói muitas vezes essa narrativa, tá? Então, para vocês que estão acompanhando desde ontem, né, as notícias sobre a morte da Marília Mendonça, então a gente já vê a construção de várias narrativas, e narrativa é uma coisa que funciona mais ou menos da seguinte forma: você pode pegar um fato, mas você cria, vamos dizer, um texto inicial e você deixa a chamada deixa, tá? Seja uma deixa visual, audiovisual, ou seja, uma deixa que funciona como, vamos dizer, o espetáculo. A chamada deixa no teatro é alguma coisa que beira um pouco o improviso, tá? Então você improvisa aspectos de uma história e você muitas vezes, seguindo aquele roteiro semi-produzido,
você faz o teu improviso, tá? Então, isso daí é um pouco dos elementos da cultura do espetáculo, que começa por volta dos anos 50 a se falar sobre o espetáculo, e com os meios de comunicação a gente começa a falar de uma forma mais densa sobre o que seja o espetáculo e o que seja o espetacular, tá certo? Então, nessa cultura do espetáculo, os meios de comunicação, tá? Eles vão criando uma narrativa de uma determinada história, tá? Ontem, quando começaram a falar sobre esse acidente, eu vi que na Globo News, tá? Já se começou produzindo um discurso dizendo que tanto a Maria Mendonça quanto os outros passageiros estavam vivos, passando bem, tá? Sendo que ela não chegava no hospital. Em outros canais havia a construção de outras narrativas, tá? Então, dentro dessa perspectiva de construir narrativas, a gente observa muito a cultura do espetáculo dentro desse processo, tá certo? Eu esperava para amanhã, inclusive para a gente poder ter elementos para falar sobre a cultura do espetáculo, alguma coisa sobre o relatório da CPI da Covid, né? No entanto, apareceu esse fato instantâneo, imediato, tá? Que muda toda a narrativa que estava se fazendo naquele momento, e eu chamo a atenção que os meios de comunicação eles tentam nos convencer de fatos ou tentam nos fazer desistir de fatos a partir de narrativas que vão sendo construídas. E a nossa cognição fica atenta a esse processo via meios de comunicação, tá? Então, César, você gostaria de falar alguma coisa? Sim, tem muito a ver, né, com esse jogo da mídia, tem muito a ver com teatro, né? E, e esse é um espetáculo humano, né? A política é um espetáculo humano, né? Você falou da CPI da corrupção, né? E da tragédia de ontem, né? A gente vê um, uma encenação, né? De cenários, né? Tanto nos dois eventos, né? Que vão se desenrolando. E isso são fenômenos sociais, né? Antropológicos, né? Que vêm desde de Alexandre, né? Vem desde de uma história já antiga, né? Mas é dizer que essa, essa, esse teatro, né? De eventos espetaculares humanos, né? Estão no nosso dia a dia, né? E eu não conhecia essa metodologia, né? E eu espero aprender hoje com a aula mais sobre a etnocenologia. César, eu costumo dizer que no caso da etnocenologia, tá? Não há necessariamente, tá? Nós não temos de modo necessário um fato que a gente possa seguir, tá? Veja só, dentro dessa dissertação, que é uma das dissertações sobre etnocenologia, se fala esse 2.27, por isso que eu coloquei isso aqui inicialmente, a ciência e os fatos concretos.
Ora, prática e comportamentos espetaculares traduzem-se em objetos eminentemente concretos. A questão é que o seu estudo científico não se traduz necessariamente do mesmo modo. Uma coisa são as idiosincrasias da dimensão examinadora, tá? Essas indiciocracias são aqueles pequenos fatos, os pequenos detalhes. Por exemplo, pode-se considerar uma idiciocracia a dificuldade que eu tenho em pronunciar essa palavra idiciocracia. É um fato que faz com que eu seja reconhecido no meio de outrem. Ou o fato de estar utilizando um boné, ou o fato de ter pintado a minha barba, o meu bigode, tá? Se você olhar a cara minha na semana passada e a cara minha hoje, tá? Há uma diferença, tá certo? Então, semana passada eu estava mais abatido, nessa semana eu já estou mais contente, né? Então, essas idiciocracias fazem parte do fato, tá? Que nós queremos estudar como um espetáculo, tá? Ele não se traduz necessariamente do mesmo modo que o espetáculo. Uma coisa são as idiciocracias da dimensão examinada como um fato. Outra coisa completamente diferente são as características da investigação, da ciência, não são fatos concretos. São sempre recortes abstrativos de dados, fenômenos, como já dissemos. Mas vejamos, com efeito, o termo fato concreto, do latim factum concretus, tá? De concrescere, disse daquilo que é dado aos sentidos, com crescimento, a consolidação simultânea e convergente das diversas causas que concorrem para o seu advento, tá? Então, eu já posso dizer aqui que os fenômenos espetaculares, eles são construídos a priori, tá? Então, quando você tem o contato com a notícia, o contato, vamos dizer, com a tragédia, você tem a construção de um espetáculo. Pode ser o acidente da Marília Mendonça, pode ser o acidente de outras pessoas, tá? A mídia é preparada para cobrir esses fatos, tá? Então, eles dão até mesmo um tom dramático a esses fatos e passamos a ter uma narrativa, um conjunto de narrativas. Por exemplo, no caso da Marília Mendonça, nós temos a própria Marília Mendonça como narrativa, nós temos o fato da pilotagem do avião que bate num cabo, tá? De uma determinada torre de transmissão elétrica. Existe, vamos dizer, já uma investigação em Brasília, tá certo? Existe, vamos dizer assim, a narrativa da carreira da cantora. Morreram 5 pessoas diferentes, tá? Mas essas 5 pessoas, para a grande mídia, elas não apresentaram interesse até agora. Talvez o piloto ele tenha seu interesse, tá? Porque justamente ele estava conduzindo os fatos, tá? Já tem um conjunto de advogados tentando livrar o fato dessa torre, tá? Em relação ao próprio aeroporto local. Afinal, eles estavam a 2 quilômetros do ponto de pouso. Vocês, não sei se vocês sabem, mas o antigo
aeroporto do Crato, minha esposa estava me contando que ele foi desligado justamente por conta de uma torre de transmissão nas proximidades do antigo aeroporto, tá? Então, as narrativas, elas se constroem e elas são também construídas como um fenômeno social, tá certo? Então, a realidade dos meios de comunicação, a gente precisa ter ideia, tá? Que é uma realidade, em parte, produzida. Tá? E nossas crianças também precisam ter essa percepção. Tá? Todo fato pode ser pensado através de distinção entre os fatores acidentais e a essência, esta sendo considerada como traço idiosincrático capaz de servir como distintivo entre coisas diversas. Representa o aspecto permanente e indissociável, enquanto que os acidentes são os traços que podem estar presentes sobre determinados pontos de vista, em várias coisas desiguais, nas mesmas condições consideradas. Tá? Então, a gente já chamando a etnocenologia por esse aspecto, tá? Então, a gente já deve ter uma percepção dos fatos e dos fatos que já são construídos. A mídia é preparada sempre para uma narrativa trágica, tá? Os repórteres, eles têm que estar atentos 24 horas para essa narrativa trágica, surja o fato qual for, tá? Então, sempre na mídia há uma narrativa que é a narrativa mais importante, tá? E a gente tem que estar atento também que muitas vezes essa narrativa ela pode ser sempre relembrada e ela pode ser sempre esquecida, tá? Por exemplo, o povo brasileiro é um povo que gosta muito de novela, tá? E boa parte do pensamento do brasileiro a gente pode ver que se desenrola no campo de estudo da etnocenologia, que é essa cultura do espetáculo, tá? Você vai falar com uma determinada pessoa, muitas vezes ela diz: a minha vida dava uma novela. Então, dentro da perspectiva dela, há uma narrativa já própria sobre a própria vida, tá? E muitas vezes quem fala que a sua própria vida daria uma novela, tá? Quando você vai conversar para valer com aquela pessoa, muitas vezes você vai ver que a vida daquela pessoa não dá nem uma página, tá? De um roteiro de novela, tá? Então, é importante a gente pensar sobre isso. Então, vamos falar um pouco sobre o campo de pesquisa da etnocenologia, tá? Vamos mostrar alguns exemplos e vamos falar sobre esse pensamento, tá? Já no contexto de instauração da etnocenologia, Jean Duvinal, o mais eminente pesquisador dentre os proponentes dessa disciplina, sintomaticamente quase não utilizou o termo num pequeno texto feito para o colóquio da Fundação de Etnocenologia. Tá? Se limitou a chamar a atenção do caráter da aventura que representava a promessa de se embrenhar em regiões da dimensão humana chamadas infraordinárias por Paul Virilio. Tá? Segundo Divinal, o domínio mencionado por Virilio
era um domínio representado pelas respostas, às vezes inomináveis, que um certo grupo fornece às instâncias naturais, as quais impõem à espécie os limites incontornáveis: a fome, a sexualidade, a morte, a obsessão pelo invisível ou pelo sagrado. Assim fica claro para adivinhar, a etnocenologia se circunscrevia no âmbito da etnologia, da sociologia do teatro e das microsociologias compreensivas. Diríamos da antropologia cultural a fortiori, tá? Então, vamos começar a falar quando que vai surgir a etnocenologia. Vai começar a surgir a etnocenologia por volta dos anos 50, tá? E vai surgir onde? A etnocenologia ela vai surgir no teatro, tá? Mas pesquisadores de sociologia começam a ver os fatos sociais ou começam a ver determinadas abordagens como uma abordagem etnocenológica. Então, você pode ver coisas como, por exemplo, a queda da presidente Dilma Rousseff, tá? Você pode ver como um espetáculo, tá? E você pode analisar os atores daquele espetáculo, como o espetáculo ele ocorre do ponto de vista da direita política e também do ponto de vista da esquerda, tá? Então, na cultura dos espetáculos e dos espetaculares, a gente pode ver essa dimensão e pode tentar produzir as nossas próprias narrativas do entendimento do fenômeno, tá? Tentando entender o fenômeno do ponto de vista psicológico, tá certo? Então, a etnocenologia ela vai se propor a ver os espetáculos de teatro e vai se propor a ver os espetáculos da vida, do cotidiano, tá? E hoje podemos falar sobre uma etnocenologia, tá? Podemos falar sobre uma etnocenologia como algo marcado no nosso dia a dia. Então, se a gente for no começo desse trabalho, vai mostrar o local onde mais se fala sobre etnocenologia no Brasil, a Universidade Federal da Bahia, na Escola de Teatro e de Dança. Tem um programa de pós-graduação lá de artes cênicas, no qual tem um mestrado, um doutorado e um pós-doutorado. E nós tivemos a honra de que o professor Gerardo Vasconcelos ele participasse do pós-doutorado da Universidade Federal da Bahia, tá? Eles têm contato com a Universidade de Paris, tá? Que é onde se produziu, tá? Essa etnocenologia. Esse trabalho vai ser inclusive eles têm um colégio doutoral franco-brasileiro, tá? Então, vocês que se interessam por fazer um mestrado, um doutorado, tá? Na Bahia, nós temos essa perspectiva do trabalho da etnocenologia sendo trabalhado na escola de teatro e de dança, tá? A etnocenologia e os seus métodos também aplicam um olhar sobre a pesquisa contemporânea em artes cênicas no Brasil e na França. Mas a etnocenologia trabalha a cultura do espetáculo, tá? Então, a etnocenologia e seus métodos trabalham nessa perspectiva, tá?
Então, eu gostaria, inicialmente, de dar essa dimensão do trabalho científico. A etnocenologia é um método, tá? A etnocenologia captura um fenômeno que é a cultura do espetáculo, e a cultura do espetáculo, psicologicamente, tá? Nos permite construir as mais diferentes narrativas, tá? Narrativas sobre fatos que estão acontecendo, tá? Sobre fatos que já aconteceram. Eu posso olhar, de repente, a história da democracia brasileira associado à morte de Tancredo Neves, tá? Associando isso como uma tragédia teatral, tá certo? E dentro da etnocenologia, a gente pode ver que há uma construção de narrativa. Tudo bom, pessoal? Vocês Rogério, gostariam de fazer alguma pergunta? Rogério, só uma pergunta. Quando a gente fala em etnocenologia, exemplo, na China em alguns outros países na antiguidade, utilizava-se muito o teatro para fazer críticas, né? Ao rei, ao imperador, né? Uma crítica social, né? Assim, pegando pelo lado de técnica científica, né? Se pode estudar é, a história através dessas peças teatrais. Seria isso também? Sim, Poderia ser isso? sim. Sim, você pode pegar o conjunto de obras que foi produzido em seu tempo. Por exemplo, eu gosto de alguns filmes brasileiros que retratam bem a realidade dos anos 70 e 80. Um filme brasileiro que me chama muita atenção é aquele Lúcio Flávio, Passageiro da Agonia, tá? Ele faz um tipo de narrativa, tá? De como foi construídos os grupos criminosos aqui no Brasil, tá? Então, quando você olha, e ele era um policial, o Lúcio Flávio, tá? Ele foi treinado para matar gente da esquerda, tá? Só que depois, com o tempo, ele se volta contra o seu próprio grupo, tá? Então, aquele fato, dentro de uma perspectiva etnocenológica, fazer um comentário, de repente, sobre esse filme. Outro filme que me chama a atenção é o Rio Babilônia, dos anos 80, que é um filme que mostra o Rio de Janeiro dos anos 80. E aí a gente olhando para o filme, olhando para a história, tá? Dos personagens que estão no filme, que não são personagens reais, mas que representam situações que fazem parte da realidade do Rio dos anos 80, como o tráfico de drogas, as grandes festas, né, da elite do Rio, o enfrentamento à miséria. Então, aquele filme ele passa a ser uma narrativa etnocenográfica, tá? Então, na etnocenologia, tá? A gente precisa entender os parâmetros etno, tá? O que é a cultura, tá? A cultura do local, o que representa essa cultura, tá? E a gente precisa entender os parâmetros da cenologia, propriamente dita, tá? Porque, veja bem, o que é uma cenologia? Uma cenologia diz respeito a uma cena, mas o que é uma cena, tá? Ou ato no teatro? O que é uma cena?
é uma partícula, tá? A cena é uma partícula na qual você apresenta um determinado contexto. Um filme pode ter várias cenas. Uma produção televisiva pode ter várias cenas. Cena 1, cena 2, cena 3, como no Netflix, tá? E essas cenas também podem ser produzidas, tá? Quando a gente pega a realidade como um filme. Existe um filme dos anos 70 que me chama muita atenção, mas eu não lembro o nome. Ele foi produzido na Transamazônica, nos anos 70, enquanto era construída a Transamazônica. Então, o ator ele vai para vários cenários reais, tá? Então, ele vai para o boteco, vai para o puteiro, vai para determinados locais, ele procura fazer, tá, uma interpretação diferenciada, porque ele estava imerso na filmagem do filme. Mas as pessoas que estavam à volta dele, não. Então, ele começa a interagir com essas pessoas, fazendo perguntas e questões, como se estivesse provocando uma peça teatral, uma narrativa teatral, tá? E as cenas vão sendo construídas aos poucos. Eu me lembro de uma cena muito chocante, que é, vamos dizer, com um caminhão cheio de meninas, tá? Sendo levada para os trabalhadores da Transamazônica, tá certo? E ele interage com essas meninas, tá? Então, quando ele interage, as perguntas que ele faz, os questionamentos que ele faz, tá? Misturam realidade, tá? Com a vida daquelas pessoas, tá certo? E isso tem uma implicação sociológica e psicológica muito interessante, porque nesse ato ele não está só representando, tá, algo teatral, ele está representando algo social, um fenômeno de implicação social e psicológica, tá? Como que a gente pode entender a prostituição do ponto de vista psicológico aqui no Brasil, César? Como que a gente poderia entender essas questões, essas coisas, gente? Tá? Então, é uma forma de manifestar aquilo que está quieto. Quando você quer espetacularizar algo, tá? Quando você quer fazer um espetáculo, você quer chamar a atenção de pessoas, tá certo? Você quer chamar a atenção da cognição de diversas pessoas, tá? Um fenômeno que nós não analisamos por conta das minhas viagens, tá? Por conta da morte da minha mãe, foi, vamos dizer, o fenômeno da atenção dentro da perspectiva psicológica, tá? Então, por exemplo, o que é a atenção em termos cognitivos, tá? Quando algo chama a atenção de vocês, é uma pergunta para vocês que eu estou fazendo. Quando algo chama a atenção de vocês, o César, eu sei que ele está disposto a falar, mas eu vou segurar o César um pouco, né, César? Exato, já ia falar. Uhum. Eu quero ouvir de vocês. O que poderia chamar a atenção de vocês? Quando surge o espetáculo, tá? Vocês já pararam para pensar quando surge um espetáculo? Por exemplo, um barulho grande na rua. Pá!
tá? Então, de repente, aquele barulho grande na rua chama a atenção de vocês pela violência do impacto. Aí alguns de vocês saem e ficam na porta de casa inicialmente olhando o que foi que aconteceu. Tá? Então, diante disso, tá? Já está começando o espetáculo. Daí você sai da sua casa e você vê que 2 carros bateram. Tá? Primeira coisa que se busca quando se observa esse acontecimento: observar os atores que estão envolvidos naquele processo. O motorista de um carro, o motorista do outro, tá? E daí a pouco vocês começam a observar os diversos fenômenos que se seguem, tá? O motorista, se a batida for pequena, ele pode sair do carro, tá? E o motorista pode chamar o seguro ou pode falar que vai pagar, eles podem ficar negociando aquele processo. Diversos curiosos que passam na rua olham o tamanho da batida, tá? Esse é um fenômeno espetacular que ocorre com muita frequência. Outro fenômeno espetacular que já foi dito aqui, uma luz muito forte, de repente, sendo nos jogada, e, de repente, essa luz muito forte pode nos chamar a atenção para um fato. Inclusive, muitos assaltantes usam esses princípios da cultura do espetáculo para chamar nossa atenção, tá? E o chamar nossa atenção significa obter acesso à nossa cognição. Há muitos golpes que são dados que dependem, tá, desse tipo de processo. Tá certo? O César mencionou o roubo em Minas Gerais, mas eu acho que ele estava se referindo aos fatos de Araraquara também, né? E há 3 semanas atrás nos chamou muito a atenção. Ele está falando do roubo de bancos, tá? Dos 26 mortos, né? Nesse roubo. Ele produz um espetáculo, mas veja bem que não é interessante para a cultura do espetáculo de certos meios de comunicação mostrar corpos, tá? Esse termo novo cangaço, inclusive, César, que está sendo amplamente utilizado, é uma construção social, é uma narrativa que o Datena começou. O Datena ele começou a falar de novo cangaço, e hoje é uma expressão discriminatória, inclusive com respeito ao verdadeiro cangaço que nós tivemos antes dos anos 50. Tá? Então, a percepção do cangaço, tá? Ela está associada ainda ao nordestino, tá? Está muito associada ao nordestino, e no Sudeste é associado ao nordestino. Tá certo? Então, veja que determinadas gírias, determinados termos, acabam sendo reproduzidos para mitificar mais aquele fenômeno. Quando eu proponho a ideia de um novo cangaço, eu falo que aquele tipo de assalto ele é diferente, tá? Não é apenas um assalto a banco, é um assalto diferenciado. E dentro dessa perspectiva do assalto diferenciado, muitas coisas podem ser construídas, tá? Inclusive, tá? Uma percepção de que esses grupos eles são treinados no Nordeste, tá? Sendo que muitas vezes eles estão usando equipamentos das Forças Armadas Brasileiras, tá? Então, a gente precisa ter muito cuidado com o que ocorre, tá? Com o que ocorre
no nosso cotidiano. Por exemplo, a etnocenologia surgiu de uma nova disciplina de estudos dos fenômenos espetaculares. Em 1995, na França, ela se propôs a lançar um olhar diferenciado às práticas e comportamentos espetaculares humanamente organizados, tá? Procurando evitar preconceitos e hábitos de pesquisa nocivos aos objetos estudados nessa área. Tá? Pois não, meu querido? Eu posso fazer uma pergunta? Eu estou vendo aí você falando da etnocenologia, que é muito na área da arte, né? Na pedagogia, né? Como é que a gente poderia utilizar essa metodologia? A gente precisa pensar que também, tá? Vários fenômenos educacionais escolares, eles também são espetáculos. Por exemplo, a dissertação da Cibele, que foi uma aluna minha de mestrado, doutorado, que hoje é professora no Rio Grande do Norte, ela partiu de onde? Do vídeo da Amanda Gurgel, tá? Que os professores começaram a usar. Vocês se lembram sobre esse vídeo? Lembram-se da Amanda Gurgel? A Amanda Gurgel foi uma professora que foi à Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte e, durante aquele momento, ela falou, tá, por 7 minutos mais ou menos, tá, a Assembleia Legislativa. E o vídeo foi filmado por um rapaz com um celular e esse vídeo se espalhou pela internet. Eu me lembro que na época em que aconteceu esse fenômeno, 2011, 2012, todos os professores que eu conhecia, tá, utilizavam um vídeo da Amanda Gurgel, tá, em especializações em educação, em disciplinas de educação. Então, o fato da Amanda Gurgel ter falado, tá, o que ela queria falar, tá, como professora na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte, mexeu com a realidade brasileira, tá? Então, aquele espetáculo, tá, que surgiu a partir da filmagem, 7 minutos de vídeo, eu queria que ela pesquisasse, tá? A Cibele, que hoje é pesquisadora da Federal do Rio Grande do Norte, tá? Veja só que coincidência, tá? Ela entrevistou a Amanda Gurgel e uma das conclusões que nós observamos é que, apesar do vídeo ser usado, a personalidade da Amanda Gurgel é completamente diferente, tá? Depois ela foi eleita vereadora na cidade do Rio Grande do Norte, não teve um grande papel político, não desempenhou um grande papel político, mas desempenhou um papel político honesto, tá? E, no fim das contas, tá, teve um impacto extremamente significativo. Tá? E sempre na cultura educacional existe, vamos dizer, aquele vídeo, existe aquela fala, existe aquela situação que chama a atenção das pessoas. Então, veja só, o Ciro Gomes, recentemente, ele desiste da sua candidatura à presidência da República por conta da PEC dos precatórios. E qual o motivo? Porque esses precatórios seriam utilizados como uma ajuda, tá, aos professores. Tá?
Então, veja só. E em Sobral, o que está acontecendo? Nós temos um colega nosso, o professor Herbert, tá? Que está sendo secretário de Educação em Sobral, e ele está operando um determinado, está operando um milagre educacional lá, tá certo? E que está chamando a atenção de cidades, de determinados locais, tá? E está construindo uma narrativa, tá? Uma narrativa em cima do espetáculo educacional que surgiu em Sobral por conta dessa cultura, tá? Talvez numa determinada escola específica de Sobral, esse espetáculo ele não tenha assumido toda a verdade dos fatos, tá? Mas, César, são exemplos de como o fenômeno, tá, do espetáculo ele pode ser estudado. Um outro exemplo que eu vou dar para vocês, tá? Diz respeito, por exemplo, deixa eu ver se eu consigo aqui, eu vou modificar aqui um pouquinho, tá? Eu vou parar a apresentação e vou colocar agora uma guia, tá? Que nos mostra muito bem como utilizar a etnocenologia, tá? Então, veja bem, eu posso utilizar um software como esse, tá? Que é o Express, para construir animações, tá? Que seguem princípios do teatro. Então, uma coisa que já temos, tá? Nós temos, por exemplo, aqui embaixo, se você olhar, shows, tá? Seriam as apresentações, aquilo que você pode ver ou não ver. Você teria, por exemplo, eu posso construir aqui uma base de fundo e posso fazer até uma narrativa, tá? Com um gatinho do Scratch ou outro personagem, se eu quiser colocar, e posso controlar ele dentro de uma perspectiva etnocenológica, tá? Então, o fundo que nós temos aqui é um palco e nós temos aqui um ator. Eu poderia inserir outro ator, tá? Será que eu poderia colocar outro ator? Então, eu vou aqui no gato, olha aqui, os diversos atores que eu tenho. Então, eu poderia colocar esse ator e poderia ter esse ator. Poderia pedir para ele, tá? Fazer os seguintes movimentos. Eu poderia, deixa eu ver aqui, seguir o ponteiro do mouse, tá? E nos eventos aqui eu posso começar o evento quando eu aperto a bandeira, tá? Você vê aqui que mudou a posição até do outro personagem. Esse é o cadeirante biônico, tá? Porque ele consegue rodar uma bola de basquete de cabeça para baixo, tá? Então, ele é um outro personagem desse processo. Então, programando aqui, eu posso criar uma história. Mas, se a gente for olhar as narrativas do Scratch, tá? Se a gente for olhar, a gente vai ter mais tempo para olhar ele, o Scratch. Se a gente for olhar as narrativas, eu posso ter aqui, deixa eu ver se eu consigo explorar, os diversos projetos que eu tenho no Scratch. Tá? Eu tenho diversos projetos, tá? Então, aqui, por exemplo, é um projeto que está sendo carregado, vou apertar a bandeira.
Tá. Ele não mostra o objeto funcionando. Mas aqui, vamos ver, tá? O que acontece. Vamos explorar mais. Eu posso fazer jogos, tá? Como, por exemplo, este jogo aqui, ele é constituído por 4 níveis. O objetivo é apanhar o maior número de moedas. Então, um jogo pode ser uma narrativa? Pode. Pode ser uma narrativa. Mas eu tenho que ver. Olha quem vem nessa narrativa. Na parte superior tem a figura de um macaquinho, tá? Esse macaquinho, ele tem que pegar todas as moedas, tá? E a saída dele, ó, lá vai outra moeda, tá? Então aqui eu estou produzindo um tipo de narrativa, viu, Sérgio? Então, na educação, existem muitas possibilidades para o que nós estamos mostrando aqui, tá? Então, por exemplo, eu posso, trabalhando com crianças, tá? Propor a construção de narrativa. Posso propor a construção de narrativa, tá? E essas narrativas, à medida que vão sendo construídas, tá? Elas geram possibilidades, tá? Então, aqui, por exemplo, um período de Então, vejam que o Scratch é um software onde eu posso trabalhar o quê? Eu posso trabalhar a construção de um jogo, mas eu poderia também fazer a contação de histórias, tá? Então, isso são as possibilidades. Histórias, por exemplo, eu quero ver histórias, tá? Então, vamos tentar ver alguma dessas histórias. Tá? A few moments later. Em alguns momentos. Aí, ele esculpiu. Bruh. Então, a construção dessas histórias, elas estão associadas à etnocenologia e já é o trabalho que o... Oh, meu Deus! Que o Paulo está fazendo, tá? O Paulo, ele vai trabalhar a construção de histórias no Scratch com crianças e com jovens, tá?
que têm dificuldade em acessibilidade, tá certo? Então, ele vai trabalhar com esse grupo, essa perspectiva. Então, a etnocenologia, para ele, vai ser algo importante, vai ser algo significativo, tá? E aqui, por exemplo, o próprio Gerardo Vasconcelos, ele vai falar, o material que ele produziu para o pós-doutorado dele foi sobre o besouro, que foi um capoeirista. Então, ele vai falar etnocenologia de um capoeira justiceiro, né? O objetivo deste estudo é uma breve exposição do conceito de etnocenologia e sua utilização na pesquisa histórica. A pesquisa em questão aborda os indícios de vida de um capoeirista justiceiro que viveu no início do século XX. Manuel Henrique Pereira, ou Besouro, é o capoeirista em questão. Tá? E ele vai já começando dizendo: a etnocenologia é uma disciplina que se inicia no momento atual e se organiza a partir de uma articulação entre pesquisadores de várias instituições acadêmicas. A criação do Centro Internacional de Etnologia em Paris aproxima a referida disciplina da etnologia clássica e das variantes de etnociências e de etnometodologias, segundo Bião. Também, nesse contexto histórico, vale considerar a contribuição dos norte-americanos, como Garfinder, Finker, que propõe, no fim dos anos 90, tá, a etnometodologia como perspectiva metodológica. Então, nesse livro aqui, ele vai explicar a metodologia da etnocenologia, tá? Aqui está o link, eu vou colocar aqui no chat para vocês. Se vocês quiserem pegar material sobre etnometodologia, pronto, está aqui disponível. Mas o material do Gerardo é interessante, porque, veja bem, ele vai para o Recôncavo Baiano procurar sobre um capoeirista que era muito cantado nas cantigas de roda de capoeira, tá? Então, ele vai procurar saber sobre esse capoeira. E, quando ele tem contato com as pessoas, uma pessoa apresenta uma versão para ele da vida e morte do capoeirista. Outra pessoa apresenta outra versão. Outra pessoa apresenta outra versão. Então, historicamente, vão surgir 17 versões da história de vida do besouro. 17 versões. Chega um ponto que o Gerardo ele começa a duvidar até mesmo da existência do besouro. Ele começa a pensar que o besouro é uma construção do coletivo. É uma mitologia. Tá? Mas, quando ele está no final do pós-doutorado dele, ele, orientado por algumas pessoas, vai no cartório do Recôncavo e lá ele encontra a certidão de óbito do besouro. Quando ele encontra a certidão de óbito, ele encontra uma prova irrefutável de que o capoeirista besouro viveu e morreu. Mas, sobre as versões sobre o capoeirista, tá? Todo mundo sabe que ele foi um justiceiro, que ele enfrentou os chefões de lá, tá? Mas não sabe-se mais nada sobre a vida dele. Gerardo teve ainda a sorte de encontrar a irmã do besouro viva, a irmã mais nova do besouro ainda viva, tá? Mas o que Gerardo faz? Dentro dessa perspectiva da etnocenologia,
ele considera todas as 17 versões importantes, seja do ponto de vista histórico ou do ponto de vista cultural, tá? E ele encerra o seu trabalho falando sobre a capoeira como um espetáculo também, tá? E o filme que foi feito sobre o Besouro, existe um filme que você pode assistir gratuitamente pela internet, ele é percebido, vamos dizer, de uma outra forma em cima do candomblé, tá? O filme do Besouro já faz uma associação do Besouro com o candomblé, tá? E faz uma associação do Besouro como um justiceiro que luta capoeira, tá? A versão mais conhecida do Besouro é que ele teria sido por um ticum, tá? Seria uma faca de madeira. Eu tenho aqui um ticum aqui em casa. Deixa eu só pegar aqui para você. Desculpa. Está perto do ticum, tá? Está coberto de poeira, tá? Então, isso aqui é um ticum, tá? É uma arma que o capoeirista usa para treinar, tá? Para não ferir ninguém, tá? Mas numa luta verdadeira, um ticum mata, tá certo? Então, quero só colocar aqui no cartão. Pronto, retornei a vocês com a mão empoeirada, tá? Eu tenho um ticum para finalidades religiosas, tá? Então, eu recomendo o livro de Gerardo, que vocês peguem no repositório, mas eu vou passar para vocês também, tá? O livro de Gerardo, tá certo? Então, eu creio que a gente conseguiu já ter uma ideia da etnocenologia. Alguém gostaria de perguntar alguma coisa? Rogério, a Amanda, ela falou que teria interesse. Aí surgiu aqui a curiosidade de saber qual seria o projeto ou qual seria a ideia da Amanda que ela gostaria de desenvolver, né, no âmbito da etnocenologia. Amanda, você pode contribuir, apresentar assim, o seu interesse com relação à etnocenologia? Se tiver dificuldade de falar, pelo menos escreva no chat e o César lê. Tá? Amanda, você está aí, Amanda? Então vamos seguir. Ela está dizendo que é um interesse Ah, que desperta a atenção dela, mas eu não consegui entender de modo mais detalhado, não. Mas eu acho que chamou a atenção dela, talvez. não, ela está falando sobre um aspecto, César, que o fenômeno espetáculo ele surge quando nós temos a atenção sendo tolhida, sendo chamada. Tá certo? Entendi agora, entendi. Você entendeu? Então, por exemplo, alguma coisa que nos chama a atenção pode constituir uma narrativa ou uma filmagem espetacular, tá? Mesmo dentro daquela filmagem espetacular, a gente vê milhares de vídeos hoje em dia pela internet. Esses vídeos, seja um vídeo de humor, seja um vídeo falando sobre uma situação dramática, tá? Nós somos obrigados a ser etnocenológicos hoje, tá?
Então, um fato do mundo digital é que nós produzimos narrativas. Até mesmo quando a gente fala da contação de história, quando eu vou trabalhar contação de história com uma criança, quais são os elementos mais importantes dessa contação de história? É tentar fazer com que a criança produza o seu próprio roteiro, tá? Produz o seu próprio roteiro, tá? Toda história começa com um roteiro, tá? Então, vamos fazer um pequeno exercício agora. Eu vou beber água e eu dou 5 minutos para que todos vocês, inclusive você, César, produzam algum roteiro sobre algum fato, tá? Seja do nosso cotidiano, seja do nosso dia a dia, tá? Não vamos contar o fato da Marília Mendonça, não. Eu quero que vocês procurem fatos, tá? Em cima dos quais vocês poderiam criar um roteiro. Então, agora, nesse momento, eu vou desligar o meu áudio aqui durante 5 minutos e, como são 9h10, então 9h15 vamos ver o que vocês produziram. Professor, Tá? Pode falar. como é que a gente faz isso? Como que você produz um roteiro? Uma história, ela tem que ter um começo, tem que ter um meio que prenda a atenção e tem que ter um final, o desfecho da história. Tá? Então, agora, eu vou passar a bola para vocês. 1, 2, 3. Alô, Natan. É para fazermos uma pequena história. Eu dei 5 minutos, ou seja, das 9 às 9h15, para que vocês criassem um pequeno roteiro. Tá? Então, esse pequeno roteiro que vocês estão criando, essa micronarrativa, ela tem que ter um início, tem que ter um meio e tem que ter um final. Tá? Pode ser sobre qualquer fato, tá? Mas, preferencialmente, vamos evitar o fato Marília Mendonça nesse momento, tá? Então, pessoal, vamos pensar como quem vai construir uma história, tá? Eu creio que vocês vão fazer primeiro um esboço, né? Dessa narrativa. Pronto, pessoal? Conseguiram escrever as suas pequenas histórias? Então, agora, vamos começar pelo César. César, leia a tua pequena história. Ok. A minha história é breve, né? Como o professor, como o Rogério pediu. E é sobre um espetáculo, né? Da pandemia da Covid, né? A CPI da Covid. A CPI da Covid teve uma motivação que foi investigar a conduta do presidente da República, o Bolsonaro, e a aplicação dos repasses federais a estados e municípios na pandemia, inclusive na demora na negociação e na compra das vacinas, né? Então, isso gerou uma grande confusão nacional, né? Gerou uma grande tragédia nacional, né? Tanto por vários fatores, né? Nós temos a Lei 866, que dificulta a compra, né? E quando é na questão de saúde, por outro lado, tem a questão da emergência, né? E tem vários fatores que
dificultaram a compra das vacinas, né, a negociação, né? E durante a CPI da Covid, para ser, vamos dizer assim, ouvir as partes, né, foram chamados vários testemunhas para que se chegasse a um veredito final, né, a um relatório final que foi aprovado, e a CPI aprovou um relatório e pediu a punição do presidente da República e mais 79 pessoas por crimes na pandemia. O que é que significa isso? Embora que a CPI não tenha o poder de punição, mas ela pode enviar o relatório, né, com indícios, né, com indícios de crime a outros órgãos competentes, né? E claro, existe a contradefesa, né? A parte, né, que está sendo acusado tem um direito à defesa e vai colocar, né, nos órgãos competentes a justificativa, a defesa, as argumentações do relatório da CPI. Esse é o espetáculo, vamos dizer, da sinologia, etnocenologia atual. Eu acho que é basicamente isso. Ok. Lidiane, tente comentar o pequeno texto produzido pelo César. Fique à vontade para falar, Lidiane. Eu tô aqui, só não, não sou boa para comentar muito bem isso, mas enfim. Ai. Tá, mas eu pergunto para você, que chama a atenção na fala do César. As duas coisas é a CPI e pandemia. São as coisas que mais me chamam a atenção. Mas eu não sei se é essa a resposta que o senhor está esperando. Perfeito. Eu estou mostrando essa discussão, outros elementos, tá? E veja bem, vamos partir para o elemento narrativa dele, tá? O César, ele parte de uma narrativa, tá? Então ele faz a análise do fenômeno social, tá? Tentar compreender o fenômeno da CPI através da etnocenologia, tá? Então ele vai pegar os elementos da narrativa, a história, então, que ele conta. Qual é a história que ele está contando? A história dessa CPI, no caso, as consequências dessa pandemia. E as consequências, aliás. Eu não sei se chegou para mim de algum modo um pouco diferente, mas assim, eu acabei criando, acho que na minha cabeça, essa etnocenologia como uma coisa mais sensacionalista, sabe? Me vem sempre essa questão, tipo como a imprensa sensacionalista mesmo, que conta o fato, mas geralmente com algumas ênfases, com algumas coisas. E foi mais ou menos nisso que eu acabei pensando a minha. Não construí toda perfeitinha, eu acho, mas... Tudo bem, mas conte para nós. Então,
A narrativa seria, no caso, o retorno às aulas depois da devastação que a pandemia causou no mundo, após as diversas mortes. Então, é um retorno envolto de muitos medos, de muita insegurança ainda, mas que, contudo, o mundo está buscando se colocar de novo em uma normalidade. Então, essa foi a narrativa que eu pensei. Certo, tá? Letícia, você pode comentar um pouco a narrativa dela? Letícia está online? Natan, Oi. você pode comentar um pouco a narrativa que foi construída pela Lidiane? O que me chamou a atenção na narrativa da Lidiane foi ela ter relacionado, né, as aulas com a pandemia, porque a gente sabe que a pandemia ela foi um fator que ocasionou toda essa mudança, né, educacional. E isso me chamaria a atenção para eu pesquisar um pouco mais sobre o assunto. E como você faria a sua narrativa? Professor, eu estava tentando fazer a minha narrativa, mas eu entendi muito diferente. A narrativa que eu fiz foi literalmente uma narrativa do zero, entendeu? Como se fosse contar uma história, sabe? E aí? Conte E, para nós. e aí que ela foi basicamente, tipo, eu não sei se encaixa nisso, né? Não sei se eu entendi errado, mas tipo, João acordou às 8 da manhã para ir para academia, só que às 7 ele foi fazer café da manhã. Foi mais ou menos assim, sabe? Tipo, não foi nada como do colega que falou e da Ligiane também. Mas pode continuar. Tá. João acordou às 7 da manhã, porque às 8 ele tinha academia. Então ele preparou o café da manhã e ele foi logo dando uma caminhada até a academia. E lá ele malhou 1 hora inteira, né, braço e ombro, e ele voltou correndo para casa para que ele pudesse almoçar e descansar. Disso, ele fez outras atividades durante o dia e no final do dia ele foi dormir para descansar. Perfeito. Tá? Poderia ser uma narrativa também, viu, Natan? Mais ou menos assim. Tá? João, 7 horas da manhã, levanta, vai fazer as suas atividades físicas. Então, quando ele faz as suas atividades físicas, tá? Ele é picado por um determinado inseto, um inseto diferente. Aquele inseto diferente afeta os seus músculos, tá? E ele começa a sentir dor. Quando ele vai para casa, há uma transformação nele. E nessa transformação em que ele passa a ter, ele começa a perceber as coisas de um modo diferente. Ele começa a perceber as coisas como o inseto que picou ele. Depois de um certo tempo, ele vai procurar esse inseto. E o que ele encontra é a pessoa dele. Tá? Daí chega um determinado momento em que ele se vê como um pequeno inseto nesse mundo. A percepção de realidade dele mudou. Transformou-se ele num inseto gigante, de mais ou menos 2 metros de altura. Mas quando ele pegava na mão o inseto havia se transformado nele. Era um pequeno animal microscópico, quase microscópico, que podia ser pego pela mão modificada dele e colocada em outro espaço. Aí nós temos a origem de um espetáculo entre o inseto
e o homem. Então, aqui eu estou me baseando em Kafka, tá? Kafka, no texto dele sobre a barata, tá? Ele começa a fazer uma pergunta: e se nós todos fôssemos baratas? Que seres nós seríamos? Tá? Então, a gente está criando, tá, uma história, tá, para analisar um fenômeno. Vejamos, quem mais temos? Carlos Magno. Grande Carlos Magno, conte para nós a história que você produziu. Professor, eu vou contar algo que eu experienciei, que eu acho interessante, assim, eu não pensei em algo do zero, né? Foi algo que eu vivenciei na escola onde eu trabalho. Eu trabalho na educação infantil, aí estávamos no parquinho, e as crianças estavam brincando de cavar na areia, quando uma delas achou uma pedra cheia de furinhos e veio mostrar, que ela achou muito interessante, né? Aí outra criança logo viu e gritou: olha, parece um pedaço de meteorito. Aí logo todas as outras crianças se interessaram por aquilo e juntaram para ver. Nisso a professora ficou instigando a curiosidade delas, né? Será que é realmente um pedaço de meteorito? Quando foi que caiu? Por que é tão pequeno? Ficou fazendo perguntas para estimular mais a curiosidade delas. Aí a gente guardou o pedacinho de pedra e nisso mudou a brincadeira delas. Elas começaram a procurar pedaços de meteorito pelo parquinho. Alguns recolheram outras pedras, a gente recolheu, trouxe, levou para a sala, e lá na sala a professora, no tablet, começou a pesquisar imagens de meteorito e discutir sobre os meteoritos, apresentar para eles. Perfeito. E veja que você constrói uma narrativa de como poderia ser construída uma pesquisa no ensino de ciências, tá? Então, Kathleen, como que foi a tua narrativa, Kathleen? Kathleen, está aí? Hilary, como foi tua narrativa? Pessoal, a gente precisa participar também de corpo, de determinadas ações. Náguila, poderia falar da tua narrativa? Pois é, gente. Aí eu pergunto para vocês. Gente, vocês fazem narrativa o tempo todo sobre várias coisas. Sobre seus colegas, sobre os namorados dos seus colegas, sobre como eles tratam as namoradas ou namorados, como um colega se comporta, as pessoas que usam máscara no bairro ou não usam, tá? Só uma fofoca dessa já é uma narrativa, gente. Só uma fofoca dessa permite analisar um fato social, tá? Então, veja bem, se eu não tiver capacidade de fazer histórias, como que eu vou ensinar para uma criança a contação de histórias? Tá? Como que eu vou ensinar para as crianças o que significa contar histórias? Tá certo? Então, isso passa a ser um elemento significativo dentro do nosso trabalho. E histórias que chamam a atenção dos meninos. Tá? O diferencial das histórias,
vezes, como o Carlos Magno, de novo, ele apresentou, está na possibilidade de explorar essas histórias. Tá? A possibilidade de levar o aluno à exploração da história. Isso é etnocenobiologia. Tá? Então, eu vou interromper esse compartilhamento aqui agora e vou pegar outro compartilhamento. Espero que esteja aberto. Deixa eu ver aqui. Não está aqui, mas eu vou verificar agora um outro texto. Espera aqui um pouquinho só, deixa eu ver se está aberto. Tá? Esse outro texto que eu vou levantar é um texto do Monfossoli. Deixa eu ver onde está. É um texto do Monfossoli. No fundo das aparências, é o texto produzido por Michel Monfossoli, e ele vai analisar, o foco dele vai ser o quê? Um fenômeno psicológico sobre a identidade e a identificação. Ele nega, o Monfossoli, que exista a identidade. Nós seríamos reunidos pelas nossas identificações. Diga, Natan. É porque assim, eu só queria confirmar com o senhor, porque o estudo, né, esse estudo que a gente está tendo agora, para mim, veio para mim como se fosse, né, a relação assim, da narrativa é tipo despertar a curiosidade na outra pessoa, né? Sobre algo que a gente está falando. É basicamente Sim. isso. É basicamente isso. Mas o Monfossoli ele fala de uma outra coisa, tá? Ele vai dizer, o Monfossoli ele vai estudar as tribos sociais, as tribos que existem nas grandes cidades, tá? Como, por exemplo, ele vai ver um grupo de punks, ele vai ver o que é comum num grupo que participa de torcida de futebol. Então, ele vai sempre olhar isso na seguinte perspectiva. Ele vai perceber, por exemplo, que boa parte das pessoas, elas vamos dizer, consideram que têm uma identidade formada, sendo que, na realidade, hoje em dia, as pessoas elas não são só uma coisa. Tá? Você não é só o Carlos. Você torce com um time de futebol, você participa de um grupo, tá? Você tem um grupo de colegas que você faz frequentar em sua vida, tá? Você tem hobbies, talvez, como revistas em quadrinho, tá? Ou assistir alguns programas específicos de televisão. Carlos, me fala um pouco sobre você. O que você faz, o que você é? Eu, professor, atualmente eu não faço muitas coisas que eu gostava de fazer nos meus tempos livres, porque minha rotina está muito corrida ultimamente, mas eu sou uma pessoa que gostava muito de, enfim, estar perto dos meus amigos, sair para dançar, sentar numa mesa de bar. Gosto de jogos, gosto um pouco de animes, praticar esportes, enfim.
Então, veja só, o que o Carlos ele fala aqui é que ele não é uma pessoa somente que tem uma identidade, mas ele tem identificações. Ele se identifica com a dança, ele se identifica com animes, ele se identifica com coisas completamente diferentes. Eu pressuponho que você se identifica com redes sociais também, né? Então, veja bem, essas identificações, elas vão construir, tá, o você, tá? Então, para o Montfort não existe o conceito de identidade humana. Não existe uma identidade específica. Existiriam identificações que formam você como ser humano, tá? E o outro ser humano, ele vai ter identificações. Eu posso ser um sócio do Ceará, eu posso ser um cara que joga basquete, eu posso ser um cara que, de repente, sou professor da UFC, tá? Eu posso ser motorista, eu posso ser várias coisas ao mesmo tempo. Todos vocês aqui, eu pressuponho que têm uma profissão. Diga, Lediane. Então, professor, então qual seria a definição de identidade? Porque, para mim, identidade é exatamente essas identificações que constroem o ser humano. Cada um tem sua especificidade, então a partir daí se constrói essa identidade. O que diferenciaria, então, uma coisa da outra? Na realidade, para o Montessori não existiria identidade. Identidade é uma construção que força limitações, tá? Nós forçamos limitações na construção de identidade. Você é reduzido a um determinado número, tá? Na minha identidade, eu sou o 21.832.369. Eu sou só um número de registro. As pessoas não se preocupam com a sua característica, com os aspectos, com o que você gosta, com o que você se interessa. E de uns tempos para cá, tá? A gente tem visto, pelo menos nas redes sociais, tá? o aparecimento desses interesses. Tá? Um Facebook, ele se interessa muito mais por você do que o teu registro social, do que o teu CPF. Tá certo? Pois é, era isso que eu estava tentando entender. É o sentido que ele usa essa terminologia de identidade. Porque, assim, de acordo com o sentido, o que ele diz, esse autor, pode se englobar num sentido de identidade que seja maior, que seja mais amplo, ou, no caso, a não ser que ele se dirija realmente à identidade, objeto físico, que é os números, aquilo que a gente utiliza como documento. Então, assim, é porque eu fico me questionando muito dessa questão, qual o sentido que ele entendeu e utilizou dessa identidade, sabe? Porque, assim, hoje em dia, já em virtude de tantas discussões, de tudo que a gente vê, a identidade de cada pessoa, não a identidade do documento físico, ela abrange diversas coisas. É uma identidade que a gente pode considerar como cada um com uma única identidade, porque essa identidade é construída a partir de interesses, gostos, construção social. Então, tudo isso forma a pessoa, certo? Certo, mas E, vamos para um outro passo. Tá? sim, Você cria o seu avatar, tá?
até 10h30. Me perguntaram agora sobre a aula, é até 10h30. Então, veja só, me perguntam sobre um determinado fato, tá? Você, muitas vezes, pode entrar numa rede social, digamos que nessa rede social você possa construir um avatar seu, tá? E um avatar, muitas vezes, ele é uma construção diferente de você, tá? Também ele é o avatar, ele carrega um imaginário teu, tá? Então, por exemplo, quando você entra no Second Life, você tem o poder de voar dentro do ambiente. Então, você pode criar o teu avatar, tá? Então, você pode criar o teu biotipo, tá? Por exemplo, um menino que seja gay, ele entra num ambiente desse, ele pode se tornar uma mulher naquele ambiente, tá? E ele pode até mesmo, dentro das narrativas que ele vai fazer, ele pode até mesmo transar online. Não transar de verdade, mas transar online, tá? E nesse transar online, tá? Ele pode ter envolvimento emocional. Então, veja só que numa construção de um avatar, eu posso colocar as minhas identificações e não colocar as minhas identidades. E isso começou há muito tempo atrás, tá? No antigo chat do UOL, no final dos anos 90, o pessoal entrava de madrugada e muitas pessoas procuravam as suas namoradas e muitas namoradas procuravam alguns rapazes, mas havia um grupo de rapazes ali, pelo menos 20%, que se apresentava como mulher, sendo homem, nesses espaços. Tá certo? Então, veja só, isso não é novo no meio digital. Tá? Você se apresentar tal como você pensa que você é. Mas o que você pensa como que você é, desculpe, constrói as suas identificações. E isso tem um peso muito grande nas suas narrativas, tá? Então, eu acho interessante ler essa obra, tá? Porque ele revela o que é um sujeito, olha os capítulos dele, né? Da disponibilidade social, o moralismo intelectual, tá? A gente não pode negar que no nosso mundo, mundo acadêmico, existe um moralismo intelectual que tenta converter todos nesse moralismo, tá? Uma outra lógica do estar junto. Por que eu posso pretender estar junto com vocês? Pode falar, Carlos. Qual é o objetivo do estar junto do outro? Que a gente deve pensar dentro do conceito etnocenológico. Por que muitas vezes gostamos tanto de estar com o outro? Para conversar nossos interesses, falar sobre nossa vida. Diga, Carlos. Compartilhar. Então, uma das coisas que é interessante é o desejo de compartilhar. Porque nós desejamos tanto compartilhar alguma coisa com o outro.
nas redes sociais. Esse desejo de compartilhar é eminentemente humano, tá? Eu quero muitas vezes compartilhar isso, mas o moralismo intelectual pode cegar isso tudo, dizendo que eu preciso ser um bom estudante e um bom professor, tá? Mas o que significa ser um bom estudante, um bom professor? Então, isso passa pelos princípios da lógica do estar junto, tá? Nós temos necessidade. Diga, Carlos. Você falando sobre as redes sociais, né? E trazendo essa questão do compartilhamento. O que a gente pode notar é que há sim, né, nas redes sociais o compartilhamento, mas a gente pode observar que acontece muito de forma realmente espetacularizada, sabe? As pessoas mostram na rede social só, digamos assim, entre aspas, a parte boa, a parte glamurosa do que acontece em suas vidas, né? Eu acho que isso é uma espetacularização, sabe? Da sua própria vida e mostrar realmente a parte que desperta mais o interesse dos olhares, né? Que, digamos assim, seria essa parte mais glamorizada, assim, da sua vida. Sim. Nós filtramos muitas vezes aquilo que nós consideramos bom em nós, justamente para não mostrar aquilo que é ruim em nós mesmos, né? Então, determinadas coisas que são ruins, que são reais em nossas vidas, muitas vezes nós não queremos mostrar, tá? Como, por exemplo, não quero mostrar minha careca, eu boto um boné, tá? Se eu não boto o boné, eu estou me mostrando? Estou me mostrando mais. Mas isso significa que eu estou em boa resolução com a minha careca. Percebe? Eu estou em boa resolução comigo, nesse sentido. Tá? Uma coisa que é importante pensar é que quando a gente faz narrativa sobre nós mesmos, a gente carrega, tá, uma série de elementos que necessariamente não são verdadeiros. Mas isso não significa que você está mentindo sobre você. Isso significa que você está se construindo, tá, de uma forma diferente. Eu, por exemplo, toda essa barba aqui, bigode, isso aqui já está tudo branco. Já está tudo branco. Mas por que eu optei em pintar a minha barba? Porque eu acho que fica mais legal para que eu possa me apresentar diante dos alunos. Tá certo? Está, vamos dizer, com a barba branca, tudo mais, como eu estava semana passada, representa um pouco do desleixo, tá? Para mim. Tá? Então, a partir do momento em que eu pinto a barba, para mim, eu procuro passar uma impressão, tá, de que já não estou mais naquela situação de luto que eu estava no mês passado. Tá? Então, passa a ser algo representativo de mim. Tá? Passa a ser representativo da minha história. Tá? Então, quando a gente trabalha com a etnocenologia, a gente trabalha nessa perspectiva. Também é importante que a gente retome algumas visões sobre a etnocenologia, tá? Então, deixa eu ver se eu consigo pegar um texto aqui, tá? Eu vou tirar a apresentação atual, tá? Do texto do Monfossobi, que eu recomendo que vocês leiam. É algo muito interessante a gente pensar que nós trabalhamos com identificações, tá? Quando eu trabalho com identificações,
eu me sinto mais sincero diante do mundo, tá? Eu me sinto mais sincero diante do mundo, tá certo? Deixa eu ver aqui um texto que é muito interessante. Deixa eu ver. Pronto. Eu vou pegar um texto do Guy Debord, que vai ser ou praticamente o fundador da abordagem etnocenológica, tá? Então, eu volto aqui para a sala, tá? Então, vamos lá. Esse cara vai ser o responsável maior pela discussão da etnocenologia. Guy Debord nasceu em 1931, faleceu em 94, tá? O projeto Periferia é que vai publicar o trabalho dele aqui no Brasil, tá? E aqui ele vai falar, nota importante, prólogo para a terceira edição francesa, a sociedade do espetáculo ele aborda, separação consolidada, mercadoria como espetáculo, unidade de visão na aparência, tá? Então, unidade de visão na aparência. Um exemplo disso. Semana passada, eu estava com um problema nos lábios, né? E estava com a barba branca, eu estava parecendo ser uma outra pessoa. Ali houve uma divisão, tá? E uma reconstrução da aparência, tá? O proletariado como sujeito e como representação, o tempo e a história. Como muda o conceito de tempo e história? Por exemplo, quando nós temos o conceito de duração do tempo, tá? O conceito de duração vai ser fundamental. O tempo espetacular, tá? Qual é o tempo do espetáculo na internet? Qual é o tempo do espetáculo na televisão? Qual é o tempo do espetáculo no teatro? A ordenação do território. O espaço da cenografia é um território cenográfico. A negação e o consumo da cultura e a ideologia materializada. Tá? Então, a Sociedade do Espetáculo foi publicada pela primeira vez em novembro de 67, em Paris, por Burroughs Chastel. Os tumultos de 66 o tornaram conhecido. O livro no qual jamais mudei uma só palavra foi reeditado seguidamente a partir de 71 pela Edition Champs-Livres, que tomaram o nome de Gerard Lebrovige. Tá? Em 84, após o assassinato do editor, a série de reimpressões sucederam aí, regularmente até 1991. Tá? A presente edição, ela também permaneceu rigorosamente idêntica de 67. A mesma regra norteará, aliás, muito naturalmente, a reedição de todos os livros. Uma teoria crítica não tem que ser mudada, não enquanto tiver sido destruída. Tá? Então, veja só. Então, eu vou compartilhar esses livros depois da aula, viu, gente? Depois da aula eu compartilho todos esses livros para que vocês leiam. Mas é interessante você ver na Sociedade do Espetáculo que, por exemplo, as manifestações de Paris, elas constituíram um espetáculo visto pelo mundo. Tá? É a era em que a televisão entra em cena. A massa tem acesso à informação. Então, a partir
Do momento em que a massa passa a ter acesso à informação, nós temos uma preocupação com a cultura do espetáculo, tá? E com o que significa o espetáculo. Seja um micro espetáculo, como uma batida de carro, tá? Seja um macro espetáculo, como, por exemplo, a morte da Marília Mendonça, tá? Mas a gente vive de espetáculos em espetáculos. E o Carlos mencionou muito bem, se eu não me engano, né? Que a gente vê, por exemplo, no Instagram, a gente sempre vê caras bonitas, rostos alegres, tá? Pessoas felizes, tá? O que aquela felicidade daquelas pessoas esconde na verdade, tá? Há uma camada de felicidade ocultando outros fenômenos. E a gente precisa ter a ideia disso. Quer comentar alguma coisa, César? É isso. Você colocou muito bem a questão no Facebook, né? No antigo Orkut, no Facebook, no Instagram. As pessoas passam uma certa artificialidade, né? O fake news, que não retrata a realidade, né? É um espetáculo moderno, né? Artificial, né? E, que é uma característica dessa sociedade atual, né? Esse uso das mídias eletrônicas, né? Muitas vezes para apresentar uma realidade artificial criada, né? Você tem os aplicativos, né? Que tornam você um cara mais bonito, não sei o quê, né? Tem gente que aluga tem até avião, né? Que é alugado para a pessoa tirar foto, né? Então tem uma série de coisas, né? De espetáculos que as pessoas passaram a ter maior opções, né? Alternativas para fazer esses espetáculos e se esquece muito da realidade, né? Que a realidade, o espetáculo da vida do dia a dia é diferente, né? Mas é uma característica da sociedade atual, né? Esse espetáculo da fake news, espetáculo de se mostrar nas redes sociais, né? Um avatar, uma coisa que você não é, né? Então, era isso a minha observação. Lidiane levantou a mão. Fale, Lidiane. Foi sem querer, professor. Tudo bem. Estou aqui escutando, né? Consciente. Tudo bem. Tá? Mas uma coisa importante que a gente precisa ter em mente nessa época, tá? Muitas pessoas estão confundindo os seus perfis com a sua vida. Vivemos um mundo de representação, mas nós não somos essas fotinhas, nós não somos esses pequenos vídeos que estão sendo construídos. Nós somos muito mais que isso. Cada pessoa que está aqui é uma realidade imensa, tá? Pode-se escrever histórias e narrativas sobre pessoas? Claro que pode, tá? Até sobre coisas nós podemos escrever, tá? Então, isso é um pouco da etnocenologia, tá? Eu acho que vocês vão ter um entendimento melhor, tá? Disso à medida que lerem, tá? Semana passada eu não passei, eu falei que ia colocar um fórum e não coloquei. Eu vou colocar o fórum
essa aula passada hoje e vou colocar os textos que nós apresentamos aqui nessa discussão. Na próxima semana, nós vamos discutir, tá? Vamos falar sobre a pedagogia, tá? Vamos falar sobre a pedagogia e é isso, gente, tá? Vou passar um fórum da semana passada e vou passar um fórum dessa semana, tá? Pessoal, então nós estamos encerrando a aula de hoje. César, gostaria de falar alguma coisa a mais? Agradecer a participação, né? Agradecer a aula de hoje, né? E a participação de todos, né? Então, fiquem de olho no SIGA, né? O professor vai colocar o fórum, né? As atividades. E é isso. Desejar para todos, né? Embora a gente esteja triste aí com a perda da Marília Mendonça, da cantora, mas que a gente saiba superar os momentos difíceis, né? E tenham um bom final de semana e se cuidem, né? Saúde para vocês e se cuidem no final de semana. Um abraço. Um abraço, pessoal.